Então, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo esse vídeo. A gente vai dar continuidade ao nosso último tópico do ano letivo, que é o sistema endócrino. A gente começou falando que o sistema endócrino tem como principal ator, né, de execução de função do sistema endócrino os hormônios. Nós explicamos o que são os hormônios, falamos de hipotálamo e de hipófise, explicamos a produção de hormônios pelo hipotálamo e a produção de hormônios pela hipófise, né? O armazenamento na neurohipófise e a secreção ou inibição lá na hipófise. E aí agora nós vamos falar da tireoide e das paratireoides, né? Então a tireoide, ela é uma glândula que está localizada aqui no centro do pescoço, abaixo da cartilagem epiglótica, né? E essa tireoide, ela produz 3 hormônios básicos. A triiodotironina, que é o T3, triiodro, 3 moléculas de iodo. A tiroxina, que é o T4, e a calcitonina. Lembrando que o T3 e o T4 são os principais hormônios metabólicos do organismo, né? Então, o T3 e o T4, eles vão estimular o metabolismo energético, aumentando a taxa de respiração celular, ou seja, aumentando a quantidade de ATP produzida, ok? O excesso desses hormônios produz uma patologia, desencadeia uma patologia chamada de hipertireoidismo. E o que o hipertireoidismo tem como característica básica? A hiperatividade metabólica, calor, sudorese. Se eu tenho uma hiperatividade metabólica, eu tenho uma perda de peso, concorda? Porque eu estou gastando muita energia. Nervosismo e com sintomas físicos, exoftalmia, que é como se os olhos fossem esbugalhados para fora das órbitas, e o bócio, que é um inchaço na região da tireoide, formando tipo um papo, né? Então, olha aí, ó, esse primeiro aqui são exemplos de exoftalmia, né? O olho pulando para fora, né, das órbitas. E o bócio é essa imagem aqui do lado, em que, por conta da hiperatividade, ou seja, a glândula trabalha demais, ela aumenta de tamanho, né? Então, ela fica hipertrófica. E aí, esse aumento de tamanho leva ao desenvolvimento desse papo, que é o bócio, né? E a deficiência da produção desses hormônios T3 e T4 leva a uma clínica de hipotireoidismo, pouco funcionamento da tireoide. E pode ser causado esse hipotireoidismo, pode ser causado por deficiência de iodo na alimentação, visto que os hormônios tireoidianos são dependentes de iodo para serem formados, né? E o que pode acontecer é que esse hipotireoidismo, ele também pode ser diretamente relacionado a processos autoimunes, aquele em que o sistema de defesa do organismo é responsável por combater células do próprio organismo. São os casos que a gente chama de tireoidite. O organismo produz anticorpos contra a tireoide do próprio organismo, né? E aí, o que eu tenho de consequência? Se T3 e T4 são hormônios relacionados ao metabolismo celular, eu vou ter, num hipotireoidismo, a redução desse metabolismo. Consequentemente, um ganho de peso, uma redução da frequência dos batimentos cardíacos, que a gente chama de bradicardia. Mixedema difuso, o que é isso? O que é edema, gente? Edema é acúmulo de líquido. Então, eu vou ter um edema espalhado pelo corpo inteiro, retenção de líquido no corpo inteiro, e o bócio também pode acontecer no hipotireoidismo. E a gente fala que esse hipotireoidismo ele pode ocorrer na infância ou na fase adulta. Quando ele está presente na infância, ao desenvolvimento de uma doença que a gente dá o nome de cretinismo. Por quê? Lembra que T3 e T4 são hormônios metabólicos. Então, esse cretinismo, ele faz o paciente, no caso, na infância, ele é caracterizado pelo comprometimento do crescimento dos ossos e dos dentes, e também um atraso no desenvolvimento cognitivo, né? Então, aqui chama de retardo mental, mas não realmente uma deficiência
nessas atividades de desenvolvimento do sistema nervoso. E, por último, a calcitonina, que esse nome não é à toa, porque ela está diretamente relacionada com o metabolismo de cálcio, né? O que ela faz? A calcitonina diminui a quantidade de cálcio no sangue, estimulando a deposição desse cálcio nos ossos. Então, a ação da calcitonina é uma ação que a gente chama de ação hipocalcemiante. Pega o cálcio e diminui, baixa, né? E aí é fundamental a gente entender essa calcitonina aqui para entender o que vai acontecer daqui a pouquinho nas paratireoides, né? As paratireoides, elas são glândulas que estão ao lado da tireoide, né? Eu tenho duas paratireoides, uma de cada lado da tireoide, e ela produz um único hormônio, que é o paratormônio. Paratireoides, paratormônio. O que esse paratormônio faz? Enquanto a calcitonina retira cálcio do sangue e deposita nos ossos, o paratormônio retira cálcio dos ossos e devolve para o sangue, quando os níveis de cálcio no sangue estão muito baixos, né? Então, o paratormônio e a calcitonina, são eles os responsáveis por regular os níveis normais de cálcio no organismo. Então, olha o que acontece. Se o meu nível de cálcio no sangue está muito alto, a tireoide vai lá, produz a calcitonina vai lá, tira esse cálcio do sangue e deposita nos ossos. Consequentemente, a dosagem desse cálcio cai. Se ela cair abaixo de um determinado nível, ou seja, esse cálcio fica muito baixo, há um estímulo nas paratireoides para elas produzirem paratormônio. Esse paratormônio vai lá no osso, retira esse cálcio do osso e devolve para a corrente sanguínea de maneira a equilibrar a quantidade de cálcio circulante. Entendido? Próximo vídeo, adrenais e pâncreas.